Despejada pelo milionário, acabou casando com um mendigo negro. Que virada, meu Deus! Helena, doce Helena! Quem diria que a vida ia dar essa rasteira nela? Uma morena de dar inveja, com um sorriso que valia ouro e um talento na cozinha que deixava todo mundo babando. Era a rainha do Arraial do Sol, prestes a inaugurar o Temperos da Glória, o restaurante que era a cara da mãe, falecida Dona Glória. Um sonho. Mas os sonhos às vezes viram pesadelos. Fui remexendo nas tralhas da Dona Glória, procurando inspiração, que Helena achou o tal caderninho. Capa dura, amarelado, cheirando a cravo e canela. Receitas? Sim. Claro, um monte. Mas entre um segredinho da galinha caipira e um tempero que levanta defunto, lá estava uma carta. Uma carta de amor para outro, um tal de Carlos Eduardo. O nome ecoou na cabeça de Helena como um trovão. A mãe, a Santinha, tinha um caso. E pior, uma foto. Um menino, um garoto moreno, com o mesmo sorriso de Helena. Um irmão. O chão sumiu sob os pés dela. O restaurante, a Dona Glória, a família, tudo desmoronando como um castelo de areia. E o pior, a inauguração era amanhã. A cidade inteira comentando, esperando a grande noite. Helena se viu num beco sem saída. Contar? Sujar a memória da mãe, virar piada na cidade? Ou guardar o segredo, com o risco de tudo vir à tona e destruir o Temperos da Glória? No dia D, a igreja tocava, a fila de bacanas dava volta no quarteirão. Helena, com a mão tremendo, provava o bobó de camarão. De repente, um toque no ombro. Seu Zé, o jardineiro velho, o confidente da Dona Glória, a encarava com um olhar triste. Helena, preciso te contar uma coisa sobre sua mãe. O mundo parou. O que seu Zé sabia? O que estava prestes a acontecer? Que bomba estava prestes a explodir bem no dia mais importante da vida de Helena. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir. Helena, preciso te contar uma coisa sobre sua mãe. O coração de Helena errou uma batida. Uma não, várias. Parecia que ia pular cá fora do peito. A música da igreja, que antes era um som de fundo, agora soava como um grito abafado. Os convidados, as flores, o cheiro de comida, tudo borrado. Só existia seu Zé, com aquele olhar que pesava uma tonelada. Sua mãe, Dona Glória, ela era. Seu Zé fez uma pausa dramática, pigarreou. Ela era apaixonada pelo pai do Juliano. Juliano? Um mendigo? Aquele negão bonitão que vivia ali na praça, tocando violão e pedindo uns trocados? Aquele que tinha virado amigo da Helena, que a fazia rir e esquecer dos problemas. Não, não podia ser. Como assim, seu Zé? Tá me dizendo que... Helena não conseguia completar a frase. Seu Zé respirou fundo. Juliano é seu, seu. Nesse momento, o estrondo. A porta do Temperos da Glória foi arrombada. Todo mundo se virou. E lá estava ele, Ricardo Albuquerque, o milionário que tinha dado o golpe na Helena, que tinha sumido com a grana dela, que tinha a humilhado na frente de todo mundo. Mas ele não estava sozinho. Do lado dele, algemado, estava Juliano. Ricardo Albuquerque abriu um sorriso cínico. Surpresa, Helena. Vim buscar o que é meu por direito. Ele também. A confusão tomou conta do lugar. Gritos, sussurros, gente correndo para todo lado. Helena estava paralisada, sem entender nada. Ricardo Albuquerque apontou para Juliano.
Esse é o famoso Carlos Eduardo da carta da sua mãe. E adivinha, ele é meu sócio. Ou melhor, era. Descobri que ele estava me roubando, desviando dinheiro pra onde, Juliano? Pra cá? Pro seu restaurantezinho fajuto com a minha ex? Juliano abaixou a cabeça, envergonhado. Helena sentiu o mundo desabar de novo, um golpe atrás do outro. Ricardo Albuquerque continuou, com a voz cheia de veneno. E tem mais, Juliano. Não é mendigo coisa nenhuma. Ele é um empresário, um golpista. Usou você para se aproximar de mim, para roubar meus segredos, para me derrubar. E agora os dois vão pagar. De repente, Ricardo Albuquerque sacou uma arma. A multidão gritou. Helena fechou os olhos esperando o pior. Mas em vez de um tiro, um grito agudo cortou o ar. Não! Era Dona Carmo, a fofoqueira da cidade, aquela que sabia da vida de todo mundo. Ela se jogou na frente da Helena, protegendo-a com o corpo. E antes que alguém pudesse reagir, Dona Carmo gritou. Eu sei de tudo, Ricardo. Eu sei que você mandou matar. A Dona Glória! E sei que o Juliano não tem nada a ver com isso. A Glória descobriu que você estava desviando dinheiro da prefeitura. E você a silenciou. E agora vai tentar fazer o mesmo com a Helena? Ricardo Albuquerque ficou branco como um fantasma. A arma tremeu na sua mão. E então a bomba explodiu de verdade. Eu sei de tudo, Ricardo. Eu sei que você mandou matar a Dona Glória. E sei que o Juliano não tem nada a ver com isso. A Glória descobriu que você estava desviando dinheiro da prefeitura. E você a silenciou. E agora vai tentar fazer o mesmo com a Helena? Ricardo travou. A mão que segurava a arma tremia tanto que dava para ouvir o metal vibrando. Ele olhou em volta. Todo mundo olhando para ele. A Dona Carmo, com os olhos esbugalhados, peitando ele. A Helena branca como cera, segurando a barra do vestido. O Juliano algemado, com a cara no chão. Mentira! Tudo mentira dessa velha gagá! Ele gritou, mas a voz saiu fanha, quase um sussurro. Dona Carmo riu, uma risada alta, estridente. Acha que eu não sei, Ricardo? Eu vi tudo. Vi você se encontrando com o capanga lá no bar do Zé. Ouvi vocês planejando tudo. A Glória era boa. Demais pra esse mundo. E você é um monstro. Ricardo Albuquerque pirou de vez. Apontou a arma para Dona Carmo. Cala a boca, velha. Cala a boca antes que eu te cale para sempre. Mas antes que ele pudesse apertar o gatilho, uma coisa inacreditável aconteceu. A Helena, que até agora estava ali, parada, em choque, se jogou na frente da Dona Carmo. Não para proteger, não. Para empurrar a Dona Carmo para longe. E foi aí que a bomba explodiu de verdade, porque no mesmo instante em que a Helena empurrou a Dona Carmo, a arma disparou. E o tiro, em vez de acertar a fofoqueira, pegou em cheio no Juliano. Ele caiu no chão, soltando um gemido sofrido. O sangue começou a manchar a camisa branca. A algema tilintou no chão. Helena, com os olhos arregalados, olhou para o Juliano, depois para a arma na mão do Ricardo. E então, um sorriso frio, calculista, que ninguém nunca tinha visto no rosto dela. Que pena, Juliano, você era até bonitinho, ela disse, com a voz calma, quase doce. E aí, a ficha caiu para todo mundo. A Helena estava por trás de tudo. Ricardo Albuquerque, com a boca aberta, olhou para Helena com horror. Você sabia? Você planejou isso? Helena deu de ombros. Digamos que você foi só uma ferramenta, Ricardo. Um peão no meu jogo. E o Juliano? Bom, ele era o Carlos Eduardo afinal. E quem trai, paga. Ela se aproximou do Juliano, que agonizava no chão. Ajoelhou do lado dele e sussurrou no ouvido dele, para ninguém mais ouvir. Sabe, Juliano, minha mãe me contou tudo sobre você. Sobre o golpe que você deu nela, sobre o dinheiro que você roubou. E eu prometi para ela. Eu prometi que ia me vingar. E agora a promessa foi cumprida. Juliano tentou dizer alguma coisa, mas só saiu um gemido. Helena sorriu de novo. Um sorriso de puro ódio. E então ela se levantou, limpou as mãos no vestido e olhou para a multidão.
Algum problema? O show ainda não acabou. E eu só estou começando. E nesse momento, a gente percebeu que a Helena, a doce Helena do Arraial do Sol, nunca existiu. Que a menina boazinha, a cozinheira talentosa, era só uma máscara. E por trás daquela máscara se escondia um monstro. Mas por que ela fez isso? O que a Dona Glória tinha a ver com tudo isso? E qual era o próximo passo no plano macabro da Helena? Só o tempo dirá. E a gente, aqui, morrendo de curiosidade para saber o que vai acontecer agora. Algum problema? O show ainda não acabou. E eu só tô começando. O silêncio caiu como uma bomba. Ninguém respirava. Só o Juliano, ali no chão, tentando puxar o ar. E a Helena parada com aquele sorriso que dava medo. De repente um grito de homem. Helena, sua monstra! Era seu Zé, o jardineiro, e ele pulou na frente da Helena com os olhos cheios de raiva. Eu sempre soube que você era diferente. Mas nunca imaginei que fosse capaz de tanta maldade. E aí, ele fez uma coisa que ninguém esperava. Ele se virou para a multidão e começou a gritar. Escutem o que eu tenho para dizer. A Helena não é quem vocês pensam. Ela é filha do... Ele não conseguiu terminar a frase. Antes que ele pudesse falar, a Helena se moveu mais rápido que um raio. Pegou a arma da mão do Ricardo Albuquerque e pá! Um tiro. Seu Zé caiu no chão, sem nem ter tempo de gritar. A multidão entrou em pânico. Gente gritando, correndo, se escondendo embaixo das mesas. Um caos. A Helena, com a arma na mão, olhou para todo mundo com um olhar desafiador. Mais alguém quer tentar me impedir? Mais alguém quer saber a verdade? Ninguém se mexeu. Ninguém abriu a boca. Então a Helena sorriu. Um sorriso vitorioso. Ótimo! Agora que a gente já resolveu essa pequena interrupção, podemos continuar com a festa. Afinal, hoje é um dia especial. O dia em que eu me libertei de todos os meus fantasmas. Ela se virou para o Ricardo Albuquerque, que estava ali paralisado, sem entender nada. Ricardo, meu querido Ricardo, você foi tão útil, mas agora seu papel acabou. Ela apontou a arma para ele. Helena, não! Por favor, eu te dou tudo. Tudo que você quiser. Ele implorou, com os olhos cheios de lágrimas. Tarde demais, Ricardo. Você já me deu o que eu precisava. A sua ruína. E, pá, mais um tiro. Ricardo Albuquerque caiu no chão, ao lado do Juliano e do seu Zé. 3 corpos estirados no meio do temperos da glória. A Helena olhou para os corpos, com um olhar frio, sem nenhuma emoção. Pronto, limpei a barra. E aí, ela fez uma coisa que deixou todo mundo de queixo caído. Ela começou a rir. Uma risada alta, estridente, que ecoava pelo restaurante. Ha 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 ha! Vocês são tão ingênuos. Acharam mesmo que eu ia deixar barato? Que eu ia esquecer tudo o que vocês fizeram comigo? Com a minha mãe? De repente, a risada parou. A Helena ficou séria. Muito séria. Mas ainda falta uma coisa. Ela olhou para o Juliano, que ainda respirava com dificuldade. Se aproximou dele, ajoelhou ao seu lado e sussurrou no ouvido dele. Sabe, Juliano, antes de você ir, preciso te contar uma coisinha. Uma coisinha que vai te deixar surpreso. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. Eu sou sua irmã. Irmã de sangue. Filha do mesmo pai que você. Os olhos do Juliano se arregalaram. Ele tentou dizer alguma coisa, mas não conseguiu. A Helena sorriu. Um sorriso cruel. Pois é, meu irmãozinho. Que ironia, não é? Ah, gente se odiando, se enganando, e no fim das contas somos família. Ela se levantou e antes de sair do restaurante gritou. Ah, e mais uma coisa. O Temperos da Glória nunca foi da minha mãe. Sempre foi meu. E agora ele vai ser palco da minha vingança. E saiu, deixando para trás um rastro de sangue, horror e uma revelação chocante. Helena e Juliano. Irmãos. Mas por que ela o matou?
E o que ela pretende fazer com os temperos da Glória? Quem mais ela esconde? A verdade. A verdade é muito mais sombria do que a gente imagina. E o pior, a gente só arranhou a superfície. Ai, mais uma coisa. O temperos da Glória nunca foi da minha mãe. Sempre foi meu. E agora ele vai ser palco da minha vingança. E saiu, deixando para trás um rastro de sangue, horror e uma revelação chocante. Helena e Juliano, irmãos. Mas por que ela o matou? E o que ela pretende fazer com os temperos da Glória? O que mais ela esconde? A verdade é muito mais sombria do que a gente imagina. E o pior, a gente só arranhou a superfície. O vento frio da noite invadiu o restaurante, levando com ele o cheiro de sangue e especiarias. Um silêncio de morte pairava no ar, quebrado apenas pelo gotejar lento de alguma torneira mal fechada na cozinha. Lá fora, a sirene da polícia uivava distante, prenúncio da confusão que estava por vir. Mas, de repente, um som baixinho, quase inaudível, vindo debaixo dos corpos. Um gemido fraco, abafado. Juliano, ele ainda estava vivo. Um braço se moveu, tremendo. A mão suja de sangue agarrou o chão, tentando se firmar. Os olhos turvos buscavam algo, alguém. E então, a cena mais inacreditável de todas. A porta do Temperos da Glória se abriu de novo. Mas não era a polícia. Não era ninguém que a gente conhecia. Era Dona Glória, viva. Ela entrou cambaleando, apoiada em uma bengala de madeira escura. O rosto enrugado, marcado pelo tempo, mas com o mesmo olhar firme, determinado que todo mundo lembrava. Juliano, meu filho. A voz rouca, fraca, mas carregada de emoção. Ela se aproximou do Juliano, ignorando os outros corpos no chão. Ajoelhou ao lado dele, com dificuldade, e o abraçou. Calma, meu filho, calma, eu tô aqui. E aí, a bomba explodiu de verdade, porque naquele momento, Dona Glória olhou para a porta. E quem estava parado lá com os olhos arregalados era Helena. Mãe? A voz de Helena era um sussurro incrédulo. Um sussurro que ecoou no silêncio da noite. Dona Glória olhou para Helena, um olhar frio, sem amor. Sua ingrata. E então, a revelação que mudou tudo, que virou a história de cabeça para baixo. Juliano, Helena, vocês não são irmãos. Vocês são a mesma pessoa. Um raio cortou o céu, iluminando o restaurante. A sirene da polícia se aproximava. Helena e Juliano, a mesma pessoa? Como assim? Dona Glória começou a tossir com dificuldade. O sangue escorria pelo canto da boca. Glória começou a contar a história. A verdadeira história. Uma história de segredos, mentiras e uma terrível experiência. A história de Helena e Juliano. A história de uma pessoa só, dividida em duas. Uma história que ia mudar tudo que a gente acreditava saber sobre os temperos da Glória, sobre o arraial do sol, sobre a vida. Mas a polícia já estava chegando, e o tempo de Dona Glória estava acabando. Será que ela ia conseguir contar tudo? Será que a gente ia finalmente entender o que estava acontecendo ali? E o mais importante, quem era a verdadeira Helena? Ou o verdadeiro Juliano? A verdade estava prestes a ser revelada, mas o preço seria muito alto. Juliano, Helena, vocês não são irmãos. Vocês são a mesma pessoa. Um raio cortou o céu, iluminando o restaurante. A sirene da polícia se aproximava. Helena e Juliano, a mesma pessoa? Como assim? Dona Glória começou a tossir, com dificuldade. O sangue escorria pelo canto da boca. Eu vou explicar, antes que seja tarde demais. E ali, no meio do caos da morte e da traição, Dona Glória começou a contar a história.
A verdadeira história. Uma história de segredos, mentiras e uma terrível experiência. A história de Helena e Juliano. A história de uma pessoa só, dividida em duas. Uma história que ia mudar tudo o que a gente acreditava saber sobre o temperos da glória, sobre o arraial do sol, sobre a vida. Mas a polícia já estava chegando, e o tempo de Dona Glória estava acabando. Será que ela ia conseguir contar tudo? Será que a gente ia finalmente entender o que estava acontecendo ali? E o mais importante, quem era a verdadeira Helena? Ou o verdadeiro Juliano? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas o preço seria muito alto. Helena, Juliano, uma pessoa só. Dona Glória tossia, agarrada ao braço do Juliano. Ou seria a Helena? No chão. Quando você nasceu, meu amor, os médicos disseram que você tinha transtorno dissociativo de identidade, múltiplas personalidades. Mas era mais que isso. Era como se fossem duas almas em um corpo só. Helena, parada na porta, parecia uma estátua, os olhos arregalados, a boca entreaberta, incrédula. Eu tentei te proteger, te dar uma vida normal. Mas Helena era forte demais. Juliano também. Eles brigavam dentro de você. Queriam o controle. Dona Glória fez uma pausa, expirando fundo. A sirene da polícia soava cada vez mais perto. Então, eu fiz um pacto com a ciência, um médico maluco. Prometeu que podia separar as personalidades, criar dois corpos distintos. Uma cirurgia, arriscada, experimental. Mas eu não tinha escolha. Eu queria te salvar. Ela olhou para Juliano, Helena, com um olhar de pura dor. Funcionou por um tempo. Eles se separaram. Helena cresceu aqui, no Arraial do Sol. Juliano, eu o mandei para longe, para o Rio de Janeiro, para que nunca se encontrassem. Outra tosse, mais sangue. Mas o efeito da cirurgia era temporário. Com o tempo, eles começaram a se fundir de novo. As memórias, os sentimentos, tudo voltando. Juliano voltou para o arraial. Ele sentia que algo o chamava. E então... Vocês se encontraram. Dona Glória fechou os olhos, exausta. Eu sabia que isso ia acontecer, que o passado ia voltar para nos assombrar. E então a reviravolta, a bomba que ninguém esperava. Dona Glória abriu os olhos de novo, olhou para Helena e sorriu, um sorriso diabólico. Mas o que você não sabe, minha querida, é que eu manipulei tudo. Eu sempre soube que você era a mais forte, a mais ambiciosa, a mais cruel. Eu te usei, Helena. Usei a sua sede de vingança para me livrar de todos eles. Do Ricardo, do Juliano, de todos que me fizeram mal. A voz de Dona Glória se tornou um sussurro sibilante. Eu sabia que você ia descobrir sobre a carta, sobre o Carlos Eduardo. Eu sabia que você ia querer se vingar. E eu deixei você fazer. Eu plantei as sementes do ódio e vi você florescer. Helena cambaleou para trás, o rosto contorcido em incredulidade. Você me usou? Dona Glória riu. Uma risada fraca, mas carregada de veneno. Sim, minha querida, eu te usei. E agora meu trabalho está feito. E então Dona Glória tirou de dentro do vestido uma arma, uma pequena pistola prateada. Apontou para Helena. Adeus, minha filha. É hora de reunir as almas, de novo. E, antes que Helena pudesse reagir, um tiro. Mas o tiro não acertou Helena. Acertou Juliano, que em um último ato de lucidez se jogou na frente da bala. Ele caiu no chão, inerte. Dona Glória sorriu. Um sorriso satisfeito. Pronto, agora podemos ir em paz. E então Dona Glória virou a arma para si mesma. E pá! O temperos da Glória mergulhou em um silêncio absoluto. Apenas o som da sirene da polícia, cada vez mais perto, quebrava o silêncio.
Helena, parada no meio do salão, olhou para os corpos no chão. A mãe, o irmão, ou ela mesma. Quem era ela, afinal? O que era real? O que era mentira? A porta do restaurante se abriu. A polícia invadiu o local, gritando. Mas Helena não ouvia nada. Ela estava em choque. E então, um pensamento. Um pensamento que a fez tremer da cabeça aos pés. Se Dona Glória havia manipulado tudo, quem garantia que ela havia contado a verdade? E se? E se Juliano ainda estivesse vivo dentro dela? E se ele estivesse esperando o momento certo para voltar? Helena olhou para as mãos que haviam matado. Ou seriam as mãos de Juliano? Um medo paralisante a invadiu. Um medo de si mesma. E então estava apenas começando a luta dentro dela. A luta entre Helena e Juliano. A luta pela sua própria alma. Mas qual deles venceria? E qual seria o preço dessa vitória? Helena olhou para as mãos que haviam matado. Ou seriam as mãos de Juliano? Um medo paralisante a invadiu. Um medo de si mesma. E então ela soube. Sabia que a luta estava apenas começando. A luta dentro dela. A luta entre Helena e Juliano. A luta pela sua própria alma. Mas qual deles venceria? E qual seria o preço dessa vitória? A polícia avançava, as armas em punho. Luzes vermelhas e azuis pintavam o salão de um jeito macabro. Um policial grandão, com cara de poucos amigos, gritou: "Mãos para cima! Agora!" Helena não se moveu. Estava paralisada, perdida em seus pensamentos. Helena ou Juliano? Quem estava no comando? De repente, uma voz suave e doce, vindo de dentro dela. "Helena, calma, eu tô aqui." Era a voz de Dona Glória. Helena arregalou os olhos. Não podia ser. Dona Glória estava morta. Ou não? "Mãe, é você?" Ela sussurrou sem acreditar. E então outra voz, uma voz rouca. Grave, familiar. "Não se entregue, irmãzinha. A gente vai sair dessa juntos." Juliano. Ele também estava vivo. Dentro dela. Helena sentiu um arrepio na espinha. O que estava acontecendo? Ela estava enlouquecendo? O policial grandão se aproximou com uma arma apontada. "Eu mandei botar as mãos para cima! Tá surda?" Helena fechou os olhos. Não sabia o que fazer. 3 vozes na sua cabeça, cada uma dizendo uma coisa diferente. De repente, um clarão. Uma luz forte, vindo de fora do restaurante. Todos se viraram. E então, a cena mais bizarra de todas. Um disco voador. Sim, um disco voador prateado, pairando sobre os temperos da glória. Uma luz verde desceu da nave e envolveu Helena. Os policiais ficaram paralisados, boquiabertos. Ninguém entendia nada. A luz verde se intensificou. Helena começou a levitar. "Que porra é essa?" gritou o policial grandão, completamente desnorteado. E então uma voz gutural, metálica, vindo de dentro da nave. "Helena, Juliano, viemos buscá-los." Helena flutuava em direção à nave. As vozes na sua cabeça silenciaram. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu paz. Mas antes de entrar na nave, Helena olhou para trás. Viu o policial grandão, a boca aberta, os olhos cheios de terror. E então ela sorriu. Um sorriso enigmático, indecifrável. "A verdade está lá fora," ela sussurrou. Antes de desaparecer dentro da nave, a luz verde se apagou. O disco voador acelerou. E sumiu no céu, deixando para trás um rastro de fumaça e incredulidade. O policial grandão caiu de joelhos, tremendo. Eu não tô acreditando no que acabei de ver," ele murmurou com a voz embargada. Mas a história não acaba aí. Porque no dia seguinte, um jornaleco sensacionalista estampou na capa: "Helena, a ET,
filha secreta de extraterrestres vinga a mãe em Arraial do Sol. E no meio do artigo, uma foto borrada. Uma foto de Helena quando criança, brincando em campo. Só que, na foto, Helena não estava sozinha. Ao lado dela estava um ser estranho. Um ser pequeno, de pele verde. E olhos grandes. Uma alienígena. E aí a gente se pergunta, será que a Dona Glória sabia de tudo? Será que Helena era realmente uma ET disfarçada? E o que os alienígenas querem com ela? A verdade continua lá fora. E a gente aqui, morrendo de curiosidade para saber o que vai acontecer agora. E aí a gente se pergunta, será que a Dona Glória sabia de tudo? Será que Helena era realmente uma ET disfarçada? E o que os alienígenas querem com ela? A verdade continua lá fora. E a gente aqui, morrendo de curiosidade para saber o que vai acontecer agora. O camburão dá. Polícia chegou buzinando, sirenes berrando, parecendo cena de filme americano. Os caras saíram de dentro, armados até os dentes, prontos para invadir o Temperos da Glória. Mas pra quê, né? Já não tinha mais ninguém vivo ali dentro. Bom, quase ninguém. O policial grandão, ainda meio tonto, coçava a cabeça, olhando para o céu vazio. Juro por Deus, eu vi um disco voador. Ele repetia, como se precisasse se convencer. Os outros policiais se entreolhavam, com aquela cara de esse aí fumou um baseado estragado. De repente, um grito. Um grito vindo de dentro do restaurante. Um grito de mulher. Os policiais se entreolharam de novo. Quem? Tava gritando. Todo mundo não tinha ido pro Beleléu? E aí, a porta do Temperos da Glória se abriu. E quem saiu de lá? Adivinha? A Dona Carmo, a fofoqueira da cidade, viva e inteira. Socorro, me ajudem! Ela tá viva! Dona Carmo gritava, apontando para dentro do restaurante. Os policiais, agora sim, entraram correndo. E lá estava ela, Helena, ou Juliano, ou os dois, sentada no chão, com as costas encostadas na parede, toda suja de sangue, mas viva. O que aconteceu aqui? O policial grandão perguntou com a voz tremendo. Helena olhou para ele com um olhar vazio. Eles foram embora, ela sussurrou. Quem foi embora? O policial insistiu. Os ETs, Helena respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os policiais se entreolharam de novo. Essa história estava ficando cada vez mais bizarra. De repente, Dona Carmo gritou de novo. Olhem, olhem ali! Ela apontava para o corpo da Dona Glória, caído no chão. E aí, a gente viu. Uma coisa que ninguém podia imaginar. A Dona Glória, ela não estava morta. Ela estava respirando. Fraco, mas estava. Os policiais correram para socorrer a velha. Enquanto isso, Helena continuava sentada no chão, olhando para o nada. E aí, a reviravolta. A bomba que explodiu a cabeça de todo mundo. A Dona Glória abriu os olhos, olhou para o policial grandão e sorriu. Ele está chegando, ela sussurrou. Quem está chegando, Dona Glória? O policial perguntou, preocupado. E aí, a Dona Glória falou a frase que mudou tudo. A frase que fez a gente repensar toda a história. O pai da Helena, ele está chegando. E ele não é desse mundo. Silêncio. Um silêncio absoluto. Ninguém respirava. O policial grandão olhou para Helena, que continuava sentada no chão, com aquele olhar perdido. E aí a gente entendeu. A gente finalmente entendeu. A Helena não era filha da Dona Glória. Ela era filha de um alienígena. E esse alienígena, ele estava vindo buscar a filha. O policial grandão encolheu seco. Essa noite não podia ficar mais estranha. Onde ele está? Ele perguntou para a Dona Glória com a voz tremendo. A Dona Glória sorriu de novo. Um sorriso macabro. Ele já está aqui, ela sussurrou. E aí a gente sentiu um tremor vindo de dentro do restaurante. As paredes começaram a tremer. O chão começou a rachar. E de repente a porta do Temperos da Glória explodiu.
e no lugar da porta apareceu ele, um ser alto, magro, com uma pele verde e os olhos grandes. Uma alienígena. O pai da Helena. Ele olhou para Helena com um olhar cheio de amor. E Helena, ela sorriu. Um sorriso de alívio. Pai, ela sussurrou. E aí, o alienígena fez uma coisa que ninguém esperava. Ele olhou para a gente, para as câmeras de TV que estavam filmando tudo, e falou: Vocês não estão preparados para a verdade, ele disse, com uma voz que ecoou dentro da nossa cabeça. E então, ele pegou a Helena no colo e sumiu. Desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado ali. E a gente ficou ali, paralisado, sem saber o que fazer. O que ia acontecer agora? O que o pai da Helena ia fazer com ela? E qual era a verdade que a gente não estava preparado para ouvir? A verdade era muito mais assustadora do que a gente podia imaginar. E a gente estava com medo de descobrir. E a gente ficou ali, paralisado, sem saber o que fazer. O que ia acontecer agora? O que o pai da Helena ia fazer com ela? E qual era a verdade que a gente não estava preparado para ouvir? A verdade era muito mais assustadora do que a gente podia imaginar. E a gente estava com medo de descobrir. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o zumbido dos mosquitos. Os policiais de boca aberta pareciam estátuas. Dona Carmo, espiando por entre os dedos, temia que nem vara verde. Só a sirene da polícia, lá longe, quebrava aquela tensão toda. De repente, um toque. Alguém tocou no meu ombro. Me virei num susto. Era o seu Zé. Mas, espera aí. O seu Zé não tinha morrido? A Helena não tinha dado um tiro nele? Não se assuste, meu filho. Ele disse com a voz calma de sempre. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ele me puxou para fora do restaurante. A gente andou um pouco, até chegar num cantinho escuro atrás do Temperos. Da Glória! E lá eu vi uma porta escondida na parede. Eu nunca tinha reparado naquilo antes. Seu Zé pegou uma chave velha e abriu a porta. A gente entrou. Era um corredor estreito, escuro, teias de aranha. Dava para sentir o cheiro de mofo. No fim do corredor, outra porta. Seu Zé abriu também. E aí, meu Deus, era um laboratório, cheio de máquinas estranhas, tubos de ensaio, produtos químicos coloridos. Parecia a cena de filme de ficção científica. E no meio do laboratório, uma cama. E deitada na cama, a Helena. Mas não era a Helena que tinha ido embora com o ET. Era outra Helena. Uma Helena igualzinha, só que sem vida. Parecia uma boneca de cera. Eu não estava entendendo nada. O que estava acontecendo ali? Seu Zé se aproximou da cama e pegou a mão da Helena. Ela está em coma, ele disse. Há anos. Eu não conseguia falar nada. Estava chocado demais. A Helena que você viu, a Helena que matou todo mundo, não é a Helena verdadeira. Seu Zé continuou. É um clone. Um clone que a Dona Glória criou. Um clone? A Dona Glória? O que era aquilo? Afinal, seu Zé respirou fundo. A Dona Glória era uma cientista maluca. Ela sempre foi obcecada pela ideia de criar a vida. Ela queria ter o controle sobre tudo. Ele me mostrou uns papéis. Eram anotações da Dona Glória. Contava sobre as experiências dela, sobre as tentativas de criar um ser humano perfeito. Falava sobre a Helena, sobre o clone, sobre o ET. Sim, o ET. Nas anotações, a Dona Glória dizia que tinha feito um pacto com os alienígenas, que eles tinham dado a ela o DNA para criar o clone perfeito. Em troca, ela teria que entregar a Helena para eles. Eu não estava acreditando no que estava lendo. Era tudo tão louco. A Helena que foi embora com o ET não é a nossa Helena. Seu Zé falou. É o clone. A Dona Glória armou tudo para entregar o clone para os alienígenas e salvar a verdadeira Helena. Mas por quê? Por que a Dona Glória faria tudo isso? Seu Zé me olhou nos olhos. Porque a verdadeira Helena é a filha dela. A Helena que está em coma é a verdadeira filha da Dona Glória. E aí,
A ficha caiu. A Helena que a gente conhecia não era a verdadeira Helena. Era um clone. Um clone criado por uma cientista maluca que fez um pacto com os alienígenas. E a verdadeira Helena, a filha da Dona Glória, estava aí, em coma, esperando para ser salva. Mas e o Juliano? Ele também era um clone? Ou ele era parte da Helena verdadeira? Eu não sabia mais em quem acreditar. A verdade era tão distorcida que eu já não conseguia entender nada. De repente um barulho vindo lá de fora, um barulho de passos. Eles estão voltando. Seu Zé sussurrou, apavorado. Os alienígenas estão voltando para pegar a Helena verdadeira. A gente tinha que fazer alguma coisa. Tinha que salvar a Helena. Mas como? E aí seu Zé me olhou com um olhar determinado. Eu sei. O que fazer? Ele disse. Mas vai ser arriscado. Você confia em mim? Eu não tinha outra escolha. Confiava no seu Zé. Ele era a única pessoa que sabia a verdade. Confio, eu respondi. E aí, seu Zé me contou o plano. Um plano tão maluco quanto toda aquela história. Um plano que envolvia uma máquina secreta, um portal interdimensional e um sacrifício. Eu estava pronto para fazer o que fosse preciso. Para salvar a Helena. Para salvar a verdade. Mas será que a gente ia conseguir? Ou os alienígenas iam levar a Helena para sempre? A sirene da polícia, cada vez mais perto, parecia anunciar o fim do mundo. E a gente, ali, no meio do laboratório secreto, prestes a lutar contra forças que a gente nem imaginava que existiam. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o preço seria muito alto. O seu Zé me olhou com aqueles olhos cheios de sabedoria, como se soubesse de todos os segredos do mundo. A máquina. Precisamos da máquina do tempo que a Dona Glória escondeu. Ela pode trazer a Helena de volta, antes de tudo isso acontecer. Corremos pelo laboratório, desviando de fios soltos e frascos quebrados. A sirene da polícia, cada vez mais alta, parecia anunciar o fim. Encontramos a máquina no fundo da sala, escondida atrás de um biombo empoeirado. Era uma engenhoca bizarra, cheia de botões, luzes piscando e cabos soltos. Rápido, me ajude a ligar isso! Seu Zé gritou, enquanto mexia nos controles. De repente, a porta do laboratório se abriu com um estrondo. Os alienígenas. Eles estavam ali, com seus olhos grandes e brilhantes, prontos para levar a Helena. Não podemos deixar que eles a peguem! Seu Zé gritou. Ele me empurrou para dentro da máquina e começou a programar o tempo. Para onde estamos indo? Perguntei, com a voz tremendo. Para o passado, para o dia em que a Dona Glória criou o clone. Precisamos impedir que ela faça isso. Seu Zé respondeu. A máquina começou a tremer. Luzes explodiram. E então, tudo ficou branco. Quando abri os olhos, estávamos de volta ao laboratório. Só que mais limpo, mais organizado. A Dona Glória estava ali, sorrindo, preparando a máquina para criar o clone da Helena. Não faça isso, Dona Glória, seu Zé gritou. Você vai se arrepender. A Dona Glória se virou surpresa. Quem são vocês? Como entraram aqui? Não importa. O que importa é que você não pode criar esse clone. Isso vai destruir a vida da Helena. Eu gritei. A Dona Glória riu. Vocês não entendem. Eu estou fazendo isso para o bem dela, para criar um mundo melhor. Não, você está criando um monstro. Um monstro que vai matar e destruir tudo o que você ama. Seu Zé gritou. A Dona Glória hesitou. Parecia confusa. E aí, eu fiz o que tinha que fazer. Corri até a máquina e a destruí. Não, a Dona Glória gritou, desesperada. Os alienígenas apareceram de novo, furiosos. Mas era tarde demais. A máquina tinha sido destruída. Não havia mais clone. A Dona Glória caiu de joelhos, chorando. O que você fez? Ela perguntou com a voz embargada. Você destruiu o meu sonho. Não, Dona Glória. Eu salvei a sua filha, eu respondi. E então tudo mudou. A Helena que a gente conhecia desapareceu.
E no lugar dela, surgiu uma nova Helena. Uma Helena de verdade. Ela acordou no laboratório, confusa. Onde eu estou? Ela perguntou, com a voz fraca. Você está em casa, Helena, seu Zé respondeu. Você está segura. Os alienígenas, vendo que não tinham mais nada a fazer ali, sumiram. A polícia chegou e prendeu a Dona Glória. No fim das contas, a verdade veio à tona. A Helena verdadeira voltou para casa. O Temperos da Glória foi reaberto, com novas receitas e um novo brilho. E eu? Eu voltei para a minha vida normal. Mas nunca me esqueci daquela noite. Da noite em que descobri que a verdade é muito mais estranha do que a gente imagina. E você? Acredita em mim? Acredita que os ETs, clones, traições e reviravoltas que te contamos são reais? A verdade pode estar lá fora, mas a sua verdade começa aqui. Urgente! Você precisa se inscrever agora. Não seja pego de surpresa quando a próxima história explosiva for revelada. Apenas os inscritos têm acesso prioritário aos segredos que estamos prestes a compartilhar. Esmague o botão de like agora. Mostre que você faz parte da comunidade que apoia a verdade. Alimente o algoritmo com sua energia e garanta que mais pessoas descubram essa história inacreditável. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários. O que você achou desse final? Suas teorias e reações são cruciais para desvendarmos os mistérios que ainda pairam no ar. Queremos saber tudo. Compartilhe instantaneamente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Espalhe a palavra. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Mostre que você é um deles. O futuro das histórias está em suas mãos.